Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje falaremos sobre duas narrativas fantásticas do Fyodor Dostoiévski. Essa edição da 34 aqui, que contém dois contos, então, que é A Dócil e O Sonho de um Homem Ridículo. Esses contos também são encontrados na coletânea de contos reunidos do Dostoiévski, que também sai pela editora 34. Bom, esses dois contos aqui estão considerados fantásticos, como explica o próprio Dostoiévski no começo aqui do livro, por conta de uma inspiração que ele teve no O Último Dia de um Condenado, do Victor Hugo. Ele usa como exemplo esse conto, novela do Victor Hugo, porque aqui nós temos a história contada como se a pessoa estivesse expondo os seus sentimentos, os seus pensamentos de uma forma muito direta, assim que elas estão sentindo e pensando. Então não é algo que seja realista, né? É algo um pouco fantástico, até porque lá na história do Victor Hugo, quem está fazendo isso é um condenado à morte até o seu último dia. Então aqui nós temos algo mais ou menos parecido, e é por isso que o Dostoiévski vai classificar essas duas narrativas como fantásticas. Bom, então a gente tem aqui uma temática do suicídio permeando essas duas obras. É um tema que aparece em outros livros também do Dostoiévski, até em Os Demônios tem um pouco sobre esse assunto, essa perspectiva bastante nihilista, né, da coisa. E a Dócil vai contar a história de um homem, então, que está com a esposa morta na sua casa, velando ela. Foi logo após a morte que começa toda essa narrativa em primeira pessoa. E aí, por isso que a gente tem essa coisa fantástica, né? De ele estar falando e pensando tudo que ele está sentindo logo após a morte da esposa dele. E nesse conto nós temos esse homem que fica o tempo todo tentando se justificar, explicar o que aconteceu, tentar entender por que, que a mulher faleceu. Ela tinha ficado doente por um período e doente psicologicamente também por coisas que aconteceram no relacionamento deles. Ele era um dono de uma casa de penhores, então ele era um usurário, que é outra figura que também aparece bastante nas obras de Dostoiévski, até por essa questão autobiográfica dele de ter passado por muitos problemas financeiros na vida, então ele recorria a esse tipo de pessoa. É uma figura que ele costuma colocar nas obras dele. E aí, esse cara, ele é uma boa representação do homem do subsolo, aquele personagem que a gente vê tão nitidamente no Memória do Subsolo, o Diário do Subsolo, Nota do Subterrâneo, enfim, tem várias traduções para essa obra, mas que é um cara que tudo ele leva como ofensa, ele é bastante rancoroso, mas ele tem uma necessidade de amar, de expressar sentimentos, ele só não consegue fazer isso. Então ele acaba é, absorvendo muita coisa e não consegue expor aquilo que ele sente, e isso vai tornando ele um cara cada vez pior. Mas aqui em Adócio, nós temos um homem de subsolo que cai em si e que percebe essa dificuldade dele, o que acabou levando à morte da esposa também, as consequências de ser uma pessoa assim. Então é interessante ver sobre essa perspectiva. Não é um conto tão maravilhoso, porque depois a gente vai ler O Sonho de um Homem Ridículo nessa coletânea aqui, que é provavelmente um dos melhores textos de Dostoiévski, mas ele é bem profundo e nessa pequena narrativa de pouco mais de 100 páginas, se eu não me engano, ele tem bastante profundidade e essa questão da temática também é bem interessante de aprofundar. Eu tô buscando não trazer spoiler do final em si, do que vai acontecer depois dessas duas histórias, para incentivar a leitura desses dois contos, porque eu achei realmente incríveis. Mas são contos, né? Então não tem muito como fugir de contar o que aconteceu. De qualquer forma, são dois contos que valem muitíssima leitura, especialmente o segundo. Eu recomendo imensamente que vocês leiam, se vocês se interessaram aí pela temática, se vocês gostam de Dostoiévski, porque assim, esse segundo conto é um dos melhores textos, como eu falei, e tem uma representação muito bonita nesse conto, que até o Joseph Frank vai mencionar na biografia aqui, que eu vou ler o último trecho depois para vocês. Bom, em Um Sonho de um Homem Ridículo, nós temos aqui um personagem que se diz ridículo e ele vai contar um sonho que ele teve que mudou a vida dele. E é um conto assim sensacional, 30 páginas que vão te trazer uma profundidade absurda, assim, só Dostoiévski consegue fazer uma coisa dessas, né? Enfim, basicamente ele era um cara bastante niilista, ele não ligava pra vida, não via sentido na vida. E em determinado dia, bem chuvoso, um dia que ele vê uma estrela no céu, ele vai decidir se matar. Ele tem uma arma em casa para isso, enfim. Então ele vai decidir que naquele dia ele vai tirar a própria vida. Só que quando ele está indo para casa,
ele vai encontrar uma menina que vai chorar e pedir pra ele ajuda, porque a mãe dela provavelmente estava passando dificuldade, é uma menina pequena e, enfim, naquele dia terrível. E ele vai expulsar, enxotar essa menina, vai continuar o caminho dele. Só que quando ele chega em casa, ele se dá conta de que, embora ele seja uma pessoa que não devia ter sentimento algum, porque ele tinha decidido se matar, ele estava se sentindo muito mal, se sentindo com remorso e com pena daquela menina. E aí, por conta dessa pena, desse sentimento, ele vai começar a repensar essa ideia de que ele realmente não liga para a vida dele. E é aí que ele cai no sono e tem um sonho em que ele vai ser transportado para um planeta onde não ocorreu o pecado original. É como se Deus tivesse pego ele nesse sonho e levado, então, ele sonhou que realmente tinha atirado em si, e aí, depois, no pós-vida, ele é levado a esse planeta onde nunca ocorreu o pecado original, onde as pessoas elas não buscam um conhecimento profundo das coisas, elas não sabem de religião, de ciência, mas elas vivem todas em harmonia, em paz e com muito amor, e isso vai maravilhá-lo, é claro. Só que em determinado momento ele vai contaminar aquelas pessoas. Então as pessoas vão começar a sentir raiva, a sentir ódio, a criar religiões, a buscar a ciência para respostas, ele até fazer uma crítica não à ciência em si, mas ao cientificismo. Temos a ciência e por meio dela encontraremos de novo a verdade, mas dessa vez a usaremos conscientemente. O entendimento é superior ao sentimento, a consciência da vida superior à vida. A ciência nos dará a sabedoria revelará as leis, e o conhecimento das leis da felicidade é superior à felicidade. Então, aqui essa questão do autoconhecimento e do cientificismo, de buscar respostas para tudo, de ignorar que existe um mundo metafísico que não pode ser encontrado pelo homem. E isso é um pensamento de Dostoiévski, porque ele é um cristão fervoroso, especialmente eslavófilo, né? Que tem essa visão de que a Rússia tem um chamado para o retorno de Cristo à Terra, enfim, é uma questão um pouco mais complexa, mas essa questão religiosa é muito importante para Dostoiévski. Eu não vou contar o desfecho desse sonho, o desfecho desse conto aqui, porque é realmente muito especial e tem uma espiritualidade muito grande nesse conto aqui. Então, ainda que você não seja cristão, ele é um cristão ortodoxo, é claro que isso vai influenciar na vivência dele, nos escritos dele, mas a espiritualidade dessa obra aqui é o que mais me chama a atenção. Não é simplesmente cristianismo ou outra vertente, mas sim a espiritualidade que ele coloca aqui e o peso da espiritualidade na vida da pessoa. Que é isso que o Dostoiévski critica muito em suas obras, aquela questão que a gente também viu em Pais e Filhos, do Turgenev, né? Essa perda do sentido da vida, que é tão problemática, costuma levar as pessoas a cometer coisas terríveis justamente por não ver mais sentido em nada. Isso é tratado aqui de uma forma incrivelmente bonita. E é por isso que o Frank, então, na biografia dele, o Dostoiévski, o Escritor e Seu Tempo, essa aqui é a biografia condensada que eu tenho, Frank vai mencionar que O Sonho de um Homem Ridículo contém a representação mais vibrante e comovente de Dostoiévski de seu ideal moral e religioso positivo, expresso de modo muito mais convincente nessa forma rapsódica e fantástica do que em qualquer outro lugar de sua obra. É realmente um conto sensacional e imperdível. Antes de encerrar, queria ler também um trecho da Dócil, porque eu acho que nesses dois contos, que são mais pro fim da vida de Dostoiévski, depois de outras obras, ele tem uma narrativa muito bonita, muito envolvente, que às vezes não é tão comum na obra de Dostoiévski. Aqui ele vai falar, logo pro final, assim, do conto Adócio, tivesse eu chegado 5 minutos antes e o momento teria passado ao Léo como uma nuvem, e depois nunca mais me viria a cabeça. E por fim ela entenderia tudo. Agora, porém, de novo, os cômodos vazios, de novo eu sozinho. Aí está o pêndulo batendo. Ele não tem nada a ver com isso, não tem nada a lamentar. Não há ninguém. Essa é a desgraça. Então tem muitas descrições envolventes e mais bonitas do que a gente costuma encontrar em algumas outras obras de Dostoiévski, mais secas. Então esse aqui é um livro que é muito interessante para talvez começar na obra de Dostoiévski. E são dois contos imperdíveis, realmente. Eu acho que todo mundo tem que ler em algum momento da vida, assim, porque são dois contos muito impactantes sobre esse tema que é pesado. Então ele vai trazer, assim, de uma forma bem profunda e bem poética, como é a obra de Dostoiévski, né? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem uma curtida, deixem um comentário. Lembre-se de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.